primeira atividade do concurso Leitores de Destaque do Ano, o 9º concurso, que a Biblioteca Atena, a equipe, né, da biblioteca tem realizado. Além das atividades, palestras, tem também atividade, né, de produção, leitura e produção de texto, acompanhado por meio de mediadores. O Danilo colocou aí, né, apresentando aí, todas as atividades ao longo do ano, né, que a gente iniciou as atividades em abril, com previsão de concluir em outubro. Então, são várias atividades, aqueles que se inscreveram, né, pelo SUGEP, tanto para palestra, ela também pode se inscrever para participar na produção de leitura e escrita, né, de resenhas. Danilo, tem como aumentar a imagem? Esse cartaz, né, a gente, além da equipe da biblioteca, que faz parte, né, desse projeto, né, de ação de extensão, Milena, Danilo, Márcio, Larissa e eu, Maria Aparecida. Temos também a participação de alunos extensionistas, o Patrick, do curso de Sistema de Informação, e o Lucas, também do Sistema de Informação. Esse cartaz, inclusive, foi produzido aí pelo Patrick. O Lucas está aí responsável pelo processo de inscrição, né, no SUGEP, acompanhado aí pela professora Renata, e os ministrantes, né, de palestras, a gente convidou, tem professores, né, do IFG, assim como o nosso palestrante de hoje, daqui a pouco eu vou apresentar, e também tem outros professores e pesquisadores do grupo NEP Inter e do GEPEL. Então, a gente agradece aí a participação de todos, né, nessa atividade. A gente convidou também, né, contei com a participação da servidora Cristiana Ferreira Franco, nossa intérprete de Libras, né, que vai nos ajudar e acompanhar aí nesse processo daquelas pessoas que têm problemas, que solicitaram, né, intérprete, que tem problemas auditivos. Então, é a Cristiana Franco, né, quem tiver necessidade de acompanhar aí, só fixar, né, a imagem da Cristiana para acompanhar aí a tradução. Sobre o processo de frequência, né, então, para aqueles que gostariam de ser certificados por essa atividade, tem que fazer a inscrição no SUGEP, e ao final dessa atividade, a gente vai emitir aí uma lista para vocês preencherem a frequência, tá bom? Registrar a presença. Então, a nossa atividade, Danila, você pode tirar a apresentação, que aí eu já vou passar para a Liliane, né? Então, a nossa palestrante de hoje é a professora Liliane. Ela é mestra, né, doutora em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás, professora de nível médio e técnico do Instituto Federal de Goiás. Além disso, ela de ser professora, né, ela é nossa parceira aí, pesquisadora também do grupo de estudos e pesquisa em leitura, e nossa parceira em várias ações, né, em várias, não só nesse projeto desse ano específico, mas ao longo dos outros concursos, né, que a gente vem promovendo, nas outras edições, a Liliane esteve aí presente com a gente. Então, eu vou passar a palavra para a Liliane, que vai proferir aí, falar sobre metalinguagem, o livro dentro do livro, a metalinguagem na literatura. Boa tarde a todos. É um prazer falar com vocês. Eu estou muito agradecida a Maria Aparecida Rodrigues, que é coordenadora da Biblioteca Atena, e feliz por esta oportunidade de falar com vocês sobre este ponto da literatura, né, que faz parte da nossa compreensão dos nossos modos de leitura. Bom, então, eu vou apresentar a minha tela e eu queria combinar assim, vocês, à medida que forem
tendo alguma dúvida, ou se vocês quiserem fazer alguma colocação, façam anotações, porque, e aí no final nós abrimos para o debate, certo? Então, deixa eu apresentar a tela. Aqui. Então, vocês vejam que o concurso Leitores Destaque já está na 9ª edição. Eu parabenizo a equipe da biblioteca, né, por essa habilidade de levar até aqui esse concurso e acreditar na leitura. Então, o título da minha comunicação é o livro dentro do livro, a metalinguagem na literatura. Essa palavra metalinguagem, ela aparece com Roman Jakobson no início do século XX. Roman Jakobson é um formalista russo e ele falou pela primeira vez em funções da linguagem. Esse conteúdo ele é importante porque ele nos ajuda a compreender as intenções do texto, e a partir da intenção do texto, nós buscamos marcas linguísticas que nos ajudam a compreendê-los. Eu coloquei aqui todas as funções da linguagem, todos os componentes do ato de comunicação, mas vou abordar apenas, né, nós temos pouco tempo para abordar tudo isso, talvez se eu fosse falar de cada uma dessas funções da linguagem aqui, seria um momento só, com muitos exemplos, para que ficassem claros todos os tipos de textos, todos os modos de comunicação. Então, eu coloquei só como ilustração, mas nós vamos abordar especificamente, já está aqui em destaque, a metalinguagem, ou a função metalinguística da linguagem. A metalinguagem está presente em todas as manifestações artísticas. Nós vemos a metalinguagem nos documentários, no cinema, né, nos filmes de ficção. E aqui, apesar de não ser a ênfase da nossa comunicação, eu trouxe só um exemplo de pintura, né, de como acontece a metalinguagem na pintura. Essa aqui é uma tela de Norman Rockwell, cujo título é Triple Self-Portrait, né, de 1960. Vocês veem o pintor olhando na sua imagem no espelho e fazendo uma autorrepresentação. Então, eu gostei desse texto aqui, dessa tela, porque ela deixa muito clara a função da metalinguagem, né, que é de debruçar-se sobre si mesma, uma linguagem que se reflete, uma linguagem utilizada para explicar a si mesma. Então, como a nossa comunicação é a metalinguagem na literatura, eu vou mostrar para vocês alguns textos que são de gêneros diferentes, em que os autores utilizam-se da metalinguística para explicar o próprio processo criativo, mas vou focalizar o livro dentro do livro. Então, eu vou falar mais especificamente sobre um livro do Ítalo Calvino. Mas então, vamos lá mostrar a metalinguagem, como ela aparece na poesia. Tá? Aqui vocês veem, eu acho que todos vocês devem conhecer, é um poema célebre do Fernando Pessoa, um dos que ele assina com o próprio nome, né?
que é autopsicografia. Eu vou, em vez de ler o poema, eu vou mostrá-lo para vocês sendo lido por um intérprete português. Tá? Então, vamos ouvir lá. O poeta é um fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Bom, então, agora eu vou fazer o que o meu autor teoriza lá no livro dele como algo que... Eu vou utilizar uma expressão que ele não usa, que é destruir a beleza, né? Porque ele diz assim que a leitura que ele valoriza é a leitura primeira, a leitura inocente, como a leitura que a criança faz quando está em frente ao desconhecido. Ela olha inocentemente. E nós, intelectuais, quando analisamos o poema, destrinchamos as suas partes, nós acabamos por perder esse olhar inocente. Mas eu preciso fazer isso, e em muitos momentos, ao contrário do que o Ítalo Calvino diz, eu acredito que quando você faz uma análise, é possível que você conduza ao encontro da beleza. Né? Então, é gostoso ouvir o poema sendo falado. Mas vejam, o que me interessa aqui nesse momento é mostrar o processo criativo. Eu disse para vocês que existe metalinguagem nesse poema aqui. Eu encontrei essa apresentação aqui de um professor na internet e trouxe para vocês verem como ele representou o significado de autopsicografia. Aqui vocês veem as partes, os morfemas da palavra sendo desdobrados aqui nos seus significados. Então, seria uma representação gráfica de si mesmo, mais ou menos esse o sentido de autopsicografia. E ele destaca que o tema deste poema é a criação poética. Então, ele explica no poema como é fazer poesia, por isso a metalinguagem. Como é para Fernando Pessoa fazer poesia? Vocês veem aqui que essa frase dele está escrita em muitos lugares, as pessoas fazem homenagem a Fernando Pessoa, mencionando essa frase, esse verso, o poeta é um fingidor. Mas veja, ele finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então veja, aqui ele diz qual é o trabalho do poeta, né, que é representar a dor. E dor aqui como signo de qualquer outro sentimento. Na segunda estrofe, ele aborda o leitor. O leitor e os que leem, ou seja, o leitor, e os que leem o que ele escreve, o que o poeta escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele, o poeta, teve.
mas só a que eles não têm. Então, veja, o poeta sente duas dores. A dor, vamos dizer, entre aspas, real e a que ele representa. O leitor, quando lê, não lê nem a dor real do poeta e nem a que ele fingiu que é dor. Ele vê só a dor representada. Mas ele sente a outra com a qual ele se identifica. Foi confuso? Veja bem, são 4 dores. 2 que o poeta, do poeta e 2 do leitor. A que ele vê sendo representada e a que ele sente. E assim, agora concluindo, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Não é por acaso que o único verso, aqui, que rima, ele rima razão com coração. Essas 2 palavras são representação do processo criativo de Fernando Pessoa. A capacidade de expressar emoção, coração aqui para representar emoção, a habilidade de traduzir em palavras. E aí a razão para representar a linguagem, que tem origem num processo de organização, de método, de escolha da melhor palavra. Então, não é só expressar emoção, é expressar emoção de uma forma elaborada poeticamente, com cuidado com a linguagem. Então, neste poema, você encontra essa noção de que tem de haver, talvez, a intuição ou aquilo que é abstrato, que está no mundo das ideias, e a técnica, razão e coração. Muito bem. Agora, vamos ver, mostrei para vocês a metalinguagem na poesia. Agora eu quero mostrar a metalinguagem na crônica, que é outro gênero textual. Eu escolhi o Pavão, do Rubem Braga. Tem alguém que gostaria de ler essa crônica? Vocês estão conseguindo ver bem aí a minha tela? A letra está um pouco pequena. Pequena. Bom, então eu vou ler, vocês não falaram nada, e eu quero lembrar que eu não estou vendo o chat, tá? Eu posso ler, professora. Ótimo, então tá. Crônica O Pavão. Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas árvores, de suas cores. É um luxo imperial. Mas andei lendo livros e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que são minúsculas bolhas de água em que a luz se fragmenta, como em um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas. Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz, ele fez seu esplendor. Seu grande mistério é a simplicidade. Considerei, por fim, que assim é o amor. Ó, minha amada, de tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira em mim, existem apenas meus olhos, recebendo a luz de teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico. Rubem Braga. Vejam bem, esse texto nos dá... eu não queria falar a palavra receita, mas é como fosse, né? Ele nos dá os caminhos de como fazer uma crônica do tipo poética. Tem apenas 3 parágrafos, é uma crônica curta, e ele começa com
a mesma expressão. Viram aqui? Eu considerei, aqui outra vez, eu considerei, considerei. Nós chamamos essa técnica aqui de paralelismo, uma estrutura paralela à outra, ou podemos, se fosse um poema de frases mais curtas, nós teríamos a anáfora, que é o início idêntico e a continuação se distinguindo uma das outras. Mas uma das coisas que nós utilizamos para fazer crônica é a associação de ideias. Você parte de algo do cotidiano, de algo banal, como aqui as penas do pavão, e faz associação com outras coisas. Então, se vocês perguntarem aí a um professor de biologia que explique o que ele diz aqui, aliás, eu só aprendi isso lendo essa crônica do Rubem Braga. Eu não sabia que nas penas do pavão não há cores. Né? Segundo a biologia, o que há é luz, que se fragmenta como se fragmentasse em bolhas d'água. Que se você tirar as plumas uma por uma, você, vendo a pluma, você verá que não existe a cor. Então, é a combinação de água e luz aqui. Muito bem. Ele compara este fenômeno com o do grande artista, que aqui nós passamos, então, para o que ocorre de metalinguagem nesse texto. Eu considerei que este é o luxo do grande artista. Qual é o processo criativo do grande artista? Atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. Eu nunca vi ninguém falar isso tão bem, de uma forma tão magnífica quanto esta do Rubem Braga. O grande artista, ele consegue dizer com poucas palavras, porque ele tem que economizar, ele tem que jogar fora algumas palavras que transbordam, mas atingir o máximo com o mínimo de elementos. Os significados podem ser plurais, mas ele tem que falar com economia, com um texto coeso, enxuto. E aí ele termina dizendo que assim também é o amor, ó minha amada. E olha a repetição do som aqui que dá a parte mais lírica do texto. Nós dizemos que está aqui, ó, de tudo que ele suscita, esplende, estremece. Vocês viram como a escolha das palavras foi intencional para dar essa sonoridade, essa musicalidade para o texto? E aí ele diz que o amor também é assim, né? Ele não existe, porque ele só existe nos meus olhos recebendo a luz do teu olhar. Então, e aí a gente diz que o texto mimetiza o conteúdo. A forma e o conteúdo estão convergindo. Eu não sei se é complicado para vocês, mas eu tenho muitos alunos que acham complicado, e toda vez que eu faço alguma pergunta, eles respondem com o conteúdo. Porque muitas vezes nós lemos um texto interessados em saber o que é que ele diz. Mas o caso dos textos metalinguísticos como este, ele nos chama não só para compreender o que ele diz,
mas para compreender também a forma como ele diz. Vocês vejam qual é, entre aspas, de novo, a receita de fazer crônica poética. Aqui, ó, atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. Ele teorizou sobre o próprio processo criativo. E enquanto falou que é assim que se faz uma crônica, ele o fez. Ele fez um texto curto, em que nada que sobra, não tem nenhuma aresta para ser apagada. As palavras são exatas, como no fazer poético, como na própria poesia. Muito bem, então, nós já vimos como é a metalinguagem na poesia. Existem outros tantos poemas que eu poderia ter escolhido. Eu escolhi esse do Fernando Pessoa. Aqui, como crônica, há este texto do Rubem Braga. Qual é outro gênero da literatura? Poesia, crônica. Vamos falar primeiro do conto, tá? Para depois eu falar para vocês do romance. Então, nós vamos abordar estes 4 gêneros textuais. Não vou falar muito, porque também aqui este texto me dá possibilidade de 1 mês de aula, né, que é de uma riqueza imensa. É do grande Jorge Luiz Borges, escritor argentino, conhecido, pelo menos no Ocidente, como um grande mestre da literatura fantástica, da literatura de realismo maravilhoso. E este livro dele, eu tenho uma publicação aqui que é um pouco mais antiga que essa, mas também é da Companhia das Letras, chama-se o Aleph. O Aleph é o último conto desta coletânea de contos. Refere-se a um portal. Eu vou contar só um pouquinho para vocês de como é o conto, para vocês terem a noção de como acontece a metalinguagem aqui. Então, ele conversa no começo sobre um poema, vai discutindo, analisando um poema, e tem um momento em que ele diz, agora cheguei no ponto máximo da minha escrita. Da agora para frente, eu quero falar sobre o Aleph. Ali, neste momento, ele diz o que é o Aleph. E a gente vai conferir num dicionário. Os dicionários todos remetem a esse texto do Jorge Luiz Borges, e o Aleph aqui é um portal, ou um limiar. Mas, veja, eu coloquei um parágrafo para nós lermos aqui, que é justamente esse em que ele diz que é o ponto máximo da escrita. Então, chego agora ao inefável centro do meu relato. Começa aqui meu desespero de escritor. Toda linguagem é um alfabeto de símbolos cujo exercício pressupõe um passado que os interlocutores compartem. Como transmitir aos outros o infinito Aleph, que minha tímida memória mal e mal abarca? O diâmetro do Aleph seria de 2 ou 3 centímetros, mas o espaço cósmico ali estava sem diminuição de tamanho. Então, assim, é uma outra forma de falar, uma outra elaboração, mas nós vemos aqui a mesma ideia que está lá na crônica do Rubem Braga. Vou abrir lá de novo. Olha aqui.
que ele fala que é atingir o trabalho do grande artista, é atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. E o que o Borges fala? Que o diâmetro do Aleph é de 2 ou 3 centímetros, mas o espaço cósmico estava ali sem diminuição de tamanho. Vocês veem que ele fala do processo da escrita, que você escreve pouco, usa uma economia de elementos, mas o limiar, o leitor, quando chega nesse ponto, né, nesse portal que se abre para ele encontra muitas possibilidades. Um texto não tem que ser lido, o sentido de um texto não é único. É um pouco isso que o Borges está nos dizendo. A leitura, ela pode ser feita a partir de tantas vertentes, porque depende de quem lê, do ponto de vista de quem lê, da sua história de vida, da leitura que tem. Então, o texto se abre para uma multiplicidade de sentidos. Então, e ele tinha dito isso antes de falar aqui do diâmetro do Aleph, ele tinha dito: toda linguagem é um alfabeto de símbolos, cujo exercício pressupõe um passado que os interlocutores compartem. Eu quero voltar lá na teoria que eu mostrei para vocês aqui, do Jacobson, que escreveu, disse para vocês, olha, ele escreveu no início do século XX essa teoria aqui, que ainda nós utilizamos para compreender as intenções textuais, essas funções da linguagem, como eu disse antes para vocês, nos ajuda a ler quando nós as conhecemos e as identificamos nos textos. Porém, essa teoria, ela já foi não contestada, mas digamos que ela foi complementada, foi vista de um ponto de vista diferente. E o Borges fala um pouco isso, porque do jeito que o Jacobson fala, ele compreende que existe um emissor e existe um receptor. Nós não falamos mais assim. Apesar de nós ainda utilizarmos remetente, destinatário nos envelopes de carta, existe, eu vou abrir um slide aqui para vocês verem, existe a expressão de interlocutores. A palavra interlocutores diz respeito à posição do emissor e do receptor. Interlocução. Loco é voz. Então, quem detém a voz não é só o emissor. O emissor fala para alguém que não apenas recebe passivamente. O ouvinte, o leitor, o espectador, ele reage, mesmo que não sejam por palavras, mas os movimentos, né? Quem diz, lê o outro e continua falando e muda de rumo de uma conversa, e o outro tem a réplica, vamos dizer assim. Então, esses dois lugares, de emissor e receptor, eles alternam o tempo todo. O que o Borges preconiza aqui, nos anos de 1900 o meu livro é de 1986, mas ele escreveu antes disso, é que ele pressupõe um leitor que encontre a multiplicidade de sentidos. E isso é bom, e nós deveríamos ter sempre isso em mente, para pararmos com aquela pergunta, quando nós encontramos
autores, encontros com escritores, vocês todos aqui já devem ter participado de algum momento assim, em que o leitor fala para o autor do livro assim, eu quando li isso, eu pensei que... E aí dá a interpretação. Você pensou nisso? E aí a decepção de quem assiste a um encontro desse, porque o autor pode dizer não. Porque o sentido do texto não está mais no autor e nem no próprio texto. Eu vou falar um pouquinho mais dessa abordagem para frente, mas aqui no Aleph nós já encontramos essa nova teoria, é um texto de uma nova fase, de um novo processo criativo. Muito bem. Agora quando nós encontramos metaficção num texto ficcional, quando encontramos metalinguagem num texto ficcional, nós podemos chamar aquele texto de metaficção. O que significa? Eu quero utilizar todas as possibilidades aqui, porque quando vocês estiverem no Enem ou estiverem diante de um texto que vocês precisem ler e que tenham essa função da linguagem, vocês estejam acostumados e esperem um uso de palavras que talvez não seja metalinguagem nem metaficção. Mas essas palavras que eu destaquei aqui, uma pessoa que elabore uma questão do Enem, por exemplo, pode dizer que o texto é autoconsciente, em vez de dizer que ele é metaficcional, ou que existe metalinguagem lá no texto. Ele é autoconsciente, isto é, ciente do próprio processo de escrita. Tá? Por isso eu mostrei para vocês um poema sobre o fazer poético, uma crônica sobre a escrita da crônica, um conto sobre o que é ser um autor, o que é ser um leitor, como é escrever um conto. Né? Ele fala que é um relato. Muito bem, então, as metaficções são autoconscientes até mesmo dos limites da mimese. Agora mesmo eu falo um pouquinho sobre mimese, para lembrar você, se alguém não se lembra, a gente aborda um pouquinho agora mesmo. E aí, outra expressão é romances autorreferenciais. Olha, de autopsicografia, que nós vimos antes, de autoconscientes, e agora autorreferenciais. É um jeito de dizer que se refere a si mesmo. O tema do texto é o próprio fazer o texto. Certo? E aí, eu trouxe de 2010, depois a gente olha lá na bibliografia, né, nas referências, a metaficção, esse conceito. A metaficção é uma ficção que não esconde o que é, mantendo o leitor consciente de estar lendo um relato ficcional, e não um relato da própria verdade. Esse tipo de texto pode decepcionar o leitor que espera ler e acreditar no que lê. Entrar naquele jogo do mundo ficcional e encontrar a verossimilhança, por exemplo. Porque esse texto aqui, ele faz um jogo de interlocução, esperando que o leitor não acredite, aquilo não é a realidade. Ele diz para o leitor, olha, o que eu estou escrevendo é invenção.
é ficção. Tá? Vou mostrar isso depois para vocês. Então, vamos, antes disso, compreender, fazer uma revisão, né, do que é a mimese. Mimese, nós podemos encontrar essa palavra de três modos, e todos os três estão corretos. Nós podemos falar mimese, mimesis ou mimesis, tá? Essa aqui é uma palavra em latim, ou grego. Deve ser grego porque nós a recebemos de Platão e Aristóteles, né? E corresponde em português à imitação. Vocês estão vendo aqui? Olha lá. A metalinguagem vai trabalhar com a autorrepresentação e com a imitação, né? A mimeses. Vamos lá de novo aqui. Então, quando Platão, lá na antiguidade, utiliza pela primeira vez a palavra mimese, ele não dá a ela um sentido muito positivo. Ele diz que, porque a poesia, segundo ele, é enfraquecedora. Por que a poesia é enfraquecedora? Segundo Platão, ela é imitação. Vocês se lembram do que é realidade para Platão? Para ele, a realidade pertence ao mundo das ideias. Então, essa mesa aqui, vocês não podem ver, mas existe uma mesa aqui, ela foi feita por um marceneiro. Quando um pintor representa a mesa lá na tela, ele está fazendo... O marceneiro fez uma imitação da realidade que pertencia ao mundo das ideias. O pintor fez uma representação em terceiro grau. Então, por isso a poesia é enfraquecedora, porque ela é uma imitação da imitação. Mas Aristóteles, que é discípulo de Platão, recebeu essa palavra e deu a ela um outro significado. E é este significado que ainda é utilizado hoje na literatura, na crítica literária, nas artes. Foi Platão quem nos presenteou com este conceito. Ele disse sim, a arte realiza mimeses. A arte é representação. Olha, gente, havia no Enem, que foi agora em janeiro, uma questão que remetia a essa discussão aqui. A questão tinha uma fotografia de uma tela, não sei se galeria ou museu, mas na tela tinha uma cadeira e perto da tela uma cadeira ali encostada naquela parede. E era para marcar, dentre as alternativas, que aquela cena, aquela imagem, questionava os conceitos de representação. Tá? Então, não podemos nos esquecer que quando nós estamos frente a um texto ou uma tela, o que nós vemos não é a realidade. Ela é uma representação da realidade. É uma criação de uma outra realidade, é o que o poeta faz, é o que o cronista, o pintor. E aí eu utilizo com vocês um outro exemplo da pintura. Já eu vou comentar o texto de hoje, hein? É uma introdução grande que eu estou fazendo aqui, mas ela é necessária. Veja bem, essa tela aqui, o Salvador Dalí intitulou Rosto de Mae West, podendo ser utilizado como apartamento surrealista. Eu ouvi
de alguém, eu não sei agora se está escrito isso em algum lugar, mas dizem que o Salvador Dalí estava numa exposição, olhando para a própria tela, né, observando o ambiente, e uma pessoa que foi visitar a exposição ficou parado do lado dele e disse: que mulher esquisita. E dizem que eu só estou passando para frente. Como eu não li, não tem nem a fonte aqui, né? Dizem que o Salvador Dalí respondeu assim: isto não é uma mulher, é um quadro, né? É uma tela. Então, a resposta do Salvador Dalí se relaciona com o conceito de Aristóteles sobre arte a arte ser representação, ser criação de uma outra realidade. Não é mais uma mulher, é um quadro, é um outro objeto, né? Bom, ali atrás, eu tinha falado para vocês que a metaficção questiona a verossimilhança. Vero é um morfema que significa verdade, né? É vero, os italianos dizem, é vero para dizer é verdade. Mas aqui, olha, é semelhança com a verdade. Não é verdade, é semelhante com a verdade. Nós não podemos acreditar que um texto seja a verdade. Tudo que um escritor conta, ele inventa, mas ele inventa baseado numa realidade. São coisas que pertencem ao seu universo. Nós não conseguimos inventar nada que nós já não tenhamos visto, tenhamos lido. É da nossa experiência que nós buscamos as nossas fontes de intuição, de observação. Só para vocês terem uma noção, o Flaubert, lá em Madame Bovary, ele fala assim que o queijo de uma cidade lá, uma província da França, é o lugar onde existe o melhor queijo do mundo. Um goiano escrevendo um texto de uma mulher adúltera não colocaria esta experiência. Ele talvez fosse dizer que um lugar ali numa fazenda é o lugar, aqui no Serra Abaixo, é o lugar, é onde tem o melhor queijo do mundo. Entendem o que é essa? Existe uma realidade e existe a representação. Aí eu coloco aqui para vocês, olha, este aqui é o substantivo e estes aqui são os adjetivos. Então você diz assim, que existe verossimilhança, que você percebe verossimilhança, ou então você diz, o texto é verossímil. Isto é, parece verdade, é semelhante com a verdade. Ou você pode dizer verossimilhante, tá? Bom, aí não foi por acaso que eu mencionei para vocês Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Eu acho muito interessante o que aconteceu com Flaubert, justamente porque as pessoas confundem uma história sendo contada, uma história inventada, né, essa representação, confundem às vezes com a verdade. O Gustave Flaubert, por causa de Madame Bovary, foi processado. Ele foi acusado na sociedade francesa, lá de meados do século XIX, porque ele falou de uma mulher de certa classe social adúltera. E tem uma passagem, e ele nem utilizou de cenas muito eróticas, nem obscenas. O encontro íntimo que a Madame Bovary tem com o amante é dentro de uma carruagem,
toda fechada com cortinas, e a única coisa que ele diz e que o leitor entende o que ocorre lá dentro é que houve uma trepidação. Quem olhasse de fora via a carruagem dessa forma, neste movimento. E aí a sociedade francesa achou que a obra ofendia a moral e a religião. O Flaubert não foi condenado por esta obra, mas ela foi muito polêmica, muito comentada, e acabou que o público daquela época ainda julgou indecente, tá? Enfim, era só para mostrar para vocês como essa questão da mimese, ser uma representação e ser uma outra realidade, ela é complexa na cabeça de algumas pessoas. Muito bem. Chegamos agora, finalmente, ao nosso livro que me fez pensar nesse momento, nessa comunicação, que eu chamo de o livro dentro do livro. Este livro do Ítalo Calvino, intitulado Se um Viajante numa Noite de Inverno. Este livro é excepcionalmente metaficção. Tá? O Calvino, num texto anterior, tinha respondido a perguntas de pessoas que diziam assim: você acredita que o romance está em crise? Aí ele responde que não, mas na verdade existem os romances do século XIX com uma história linear, de início, meio e fim, sem surpresas. Depois, no início do século, houve o movimento modernista e a vanguarda, que fez questionar-se a forma, e depois disso, ali por volta dos anos 50, 40, 50, quem é que estava produzindo romance? Como são os romances? E o Ítalo Calvino disse: não, a forma muda porque a história social também muda. Então, é disso que a gente vai falar aqui, o que ele faz em Se um Viajante numa Noite de Inverno. Essa aqui é uma foto do Ítalo Calvino. Ele nasceu em 1923 e faleceu em 1985. Ele nasceu em Cuba, mas os pais eram italianos, e ele foi, ainda menino, para a Itália, e lá ele militou no Partido Comunista e lutou contra o fascismo de Mussolini. O primeiro livro dele, eu não coloquei todos aqui, tem muito texto do Calvino, mas eu selecionei um ou outro que eu acho significativos. O primeiro livro dele é considerado neorrealista. Sabe o que significa isso? Madame Bovary é realista, porque foi produzido lá no século XIX. Aí no século XX tem um movimento que nós chamamos de neorrealista. Eles pretendem representar a realidade, mas é uma realidade, entre aspas, feia. Uma realidade dos pobres, dos operários, sujos, dos oprimidos. Então, um grande filme que faz essa representação é do, eu não sei se eu vou falar certo o nome, Ettore Scola, Feios, Sujos e Malvados. É um soco na boca do estômago, sabe? Aquela representação ali. Não vou entrar aqui nesse tópico, porque a gente precisa continuar falando da literatura.
E aí, em 1952, ele publica O Visconde Partido ao Meio e O Cavaleiro Inexistente. Tá? Nos anos de 1950, são esses dois romances que são os livros que lançam o nome de Ítalo Calvino para a literatura mundial. Ele é reconhecido, assim, ele começa a ser reconhecido mundialmente por essas duas obras. E eu coloquei aqui de 72 o título Cidades Invisíveis, porque é o livro dele mais comentado no Brasil. Tá? Lido por historiadores, geógrafos, enfim. E aí o nosso livro é Se um Viajante numa Noite de Inverno, que é de 1990. Vamos lá. Aqui eu coloco para vocês algumas considerações sobre a metaficção. Quando você pega um livro como esse do Calvino, pode ser que vocês se decepcionem muito. É como eu disse antes, não vão pensando que vão ler uma história linear, que você vai ler na superfície do texto uma história sendo contada e aquela coisa aquela tensão de como é que isso vai terminar, essa história. Tá? Porque, e aí quando ele diz, isso que eu estou contando é uma história de um autor para um leitor, quando ele faz isso, ele diz para o leitor na primeira frase, isto aqui não é real. Tá? Não é o próprio real. É uma representação do real. E aí, ele desvia a noção de sujeito-autor para a ideia de produtividade textual. Pessoal, o que quer dizer isso aqui? Houve no princípio, assim, de se considerar as leituras, os textos, e talvez vocês já tenham participado de algum momento em que alguém pergunta assim, diante de um texto, o que o autor quer dizer? Quando se pergunta isso, acredita-se que o autor é a fonte única de significado. É o que ele quis dizer. A gente não pode fazer perguntas desse tipo. Tem até algumas histórias aí que falaram, que colocaram texto na prova, no vestibular, e aí nem o autor daquele texto reconhecia que falava sobre aquilo. Muito bem. Então, onde é que está o significado do texto? Qual que é a noção que nós devemos ter? Nós vamos ler um tipo de texto como esse com duas atitudes. Uma de conhecer a história, que é a primeira, né? Todo mundo que pega um romance para ler, olha a capa, lê as orelhas, vê alguns comentários e abre na primeira página para entrar no mundo da fantasia. E aí ele já te decepciona imediatamente, você não vai entrar nesse universo. E aí, a outra atitude é que nós temos de prestar atenção em como ele conta a história. A produtividade textual. Então, ali fica subentendida, talvez, uma ideia de que as verdades são plurais e as coisas não são eternas e nem universais. Existe um ponto de vista que conta uma história, existe um ponto de vista que lê e contribui para o significado daquela história. Aqui, a gente precisa falar sobre subjetividade,
porque o sujeito, nós quando lemos Se um Viajante numa Noite de Inverno, você vê lá 2 autores e 2 leitores. Porque a voz que se posiciona, o sujeito daquele discurso, né? A palavra subjetividade deriva da palavra sujeito. E como é que nós percebemos o sujeito no texto? Essa aqui é a primeira teoria, tá? Lá de um linguista russo também, o Benveniste, que escreveu em 1991, não, o meu livro é de 91, mas ele escreveu antes, que nós percebemos o sujeito pelas marcas textuais, os índices formais. Ele diz, quando ele diz eu, meu, minha, usa verbos em primeira pessoa, fala de suas próprias emoções e sentimentos, aí você encontra a subjetividade. E uma coisa que nós temos que pensar também, no sentido de pensar na subjetividade, é que o sujeito é marcado espacial e temporalmente. Ele é processo de uma reificação. Aqui é que eu parei um pouquinho e pensei, na minha comunicação, as pessoas vão entender o que eu estou dizendo se eu usar essa palavra. Olha bem, o sujeito é marcado espacial e temporalmente. Até aqui tudo bem, né? Porque se é um sujeito do século XIX, se é um sujeito do século XX, dependendo do lugar em que ele está, a história que ele vai contar tem esse ponto de vista. A gente precisa pensar nessas condições de produção. Às vezes, nós temos que nos aproximar do tempo em que o sujeito escreveu um texto para não interpretar certas coisas de forma equivocada. Por exemplo, na poesia do século XIX, quando um poeta diz que a mulher soltou os cabelos, ele dá sinais de que vai haver um encontro íntimo. Vocês podem achar isso um exagero, né? Porque nós estamos no século XXI, mas as mulheres do século XIX, elas só soltavam os cabelos dentro do quarto na hora de ir dormir. Certo? Então, saber essa informação que pertence a um tempo é importante, né, para você, como nós dissemos antes, não cometer alguns equívocos. Bom, aí continuando, a subjetividade, né, esse processo, esse sujeito, no processo de reificação, expressa a sua visão, a sua concepção de mundo, que, de uma certa forma, também é uma ideologia de uma determinada comunidade social, numa determinada circunstância histórica. O que é reificação? Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar para vocês o que é reificação. Eu achei que eu deveria fazer isso, porque eu contribuo para vocês aumentarem o vocabulário e aumentarem a possibilidade de fazer leituras. Eu gasto um pouquinho de tempo nisso, mas eu penso que isso é bom. Então, reificação, o primeiro sentido dessa palavra é uma figura de linguagem, reificação, que diz respeito à coisificação. Vocês ouvem muito hoje, principalmente em discursos feministas, a palavra objetificação. Tá? É reificação. Você tomar alguém, considerar alguém como coisa. Tá? Aí a imagem mostra aqui para vocês o primeiro significado de reificação. Mas não é esse o significado que está lá
referente ao processo de reificação do sujeito. Eu vou mostrar para vocês outro sentido agora. Aqui, reificação. Eu peguei essa frase deste site, Pensador, lá não colocava quem é que... não atribuía a autoria dessa frase, mas durante o processo de alienação, é referente à leitura de Marx. Durante o processo de alienação, ocorre um momento de reificação. Isto é, uma ilusão se torna realidade objetiva. Tá? Isso aqui que eu gostaria que nós tivéssemos em mente para entender o que é reificação lá. Então, existe a minha ideia de construir uma história. Essa ideia fica ali sendo gestada durante não sei quanto tempo. Para algumas pessoas, uma semana, talvez fique um ano, a pessoa pensando que quer contar uma história com algum personagem, ele vai ali, antes de colocar no papel, ela existe aqui. Então, a reificação é a ação desta história que foi gestada, que está no mundo da abstração, passar a ser materializada. Tá? Então, volta lá no significado, acho que entendido isso, o que nós dissemos lá, ó. O sujeito, no processo de reificação, quer dizer, quando o Ítalo Calvino coloca um sujeito lá, que é autor daquele texto, ele dá material concreto, né? Ele solidifica, vamos dizer, aquela ideia de sujeito, ele está criando um sujeito. Olha, gente, eu escrevendo uma história, eu não preciso ser a Liliane, professora de língua portuguesa, com a idade que eu tenho, moradora aqui de Umas. Eu posso ser uma idosa, posso ter 90 anos, vendo, por exemplo, jovens morrerem e eu contar uma história de como é que eu sinto isto. E aí, este sujeito, no processo de concretização, né, de reificação, expressa sua visão, não a da Liliane, a visão de uma mulher de 90. A sua concepção de mundo, eu imagino, tudo ali, mesmo a visão, a concepção de mundo, tudo é imaginação. A mesma coisa, vamos dar uma outra situação aqui. Você é um menino de 11 anos que vende picolé ali na praça. A história que eu vou contar, mesmo que seja que eu quero contar da morte de jovens, eu vou falar a partir do meu mundo, da minha capacidade. E se um autor que criar um menino de 11 anos vendendo picolé e utilizando a palavra reificação, ele vai soar falso. Porque ele tem que se deter ao universo linguístico daquele menino, da sua capacidade de verbalização. E do seu mundo, do seu modo de ver. Muito bem. Aqui nessa tela, nesse slide, eu mostro para vocês um resumo da crítica literária, de quando o autor era o centro do processo de produção de sentidos, e aí as pessoas diziam o que o autor quis dizer. Depois, nos anos de 1910, 1930, os formalistas russos formaram uma escola que dizia que o sentido não está no autor. Quando o autor publica uma obra, ele entregou a obra, não é mais dele. E aí, o sentido está onde? No próprio texto. O Roland Barthes, que é um formalista russo, ele chegou a criar a ideia de a morte do autor. Tá?
Aí ele diz que, e aí os estudos são estruturalistas, que vão destrinchar o texto, encontrar palavras, ver como é que as palavras são organizadas, como as metáforas foram criadas, enfim, o texto é no texto que está a chave do sentido. Vocês viram? Passa do autor para o texto. E aí, nos anos de 1950, 1960, começa-se a pensar que não, que o sentido não está nem no autor, nem no texto, mas na relação entre autor, obra e leitor. Aí, neste processo, né, nessa forma de conceber, nós temos que pensar que o leitor é um coprodutor, um co-enunciador, ele também fala. Porque o autor, quando escreve, ele pressupõe um leitor e fala para aquele leitor. Eu acho que essa teoria talvez seja um pouco difícil para vocês acompanharem e compreenderem, porque nas escolas, é muito recente a mudança de nós, professores de redação, pedirmos aos nossos alunos que escrevam para alguém. Entendem? A gente faz isso com carta. Escreva uma carta endereçada a um deputado pedindo a ele a apresentação de um projeto lá na Câmara. Não é? Então, aí, se o interlocutor é esse, eu vou utilizar um vocabulário, enfim. Não vou entrar muito nesse mérito, mas a gente tem que pensar que o leitor participa das estratégias, né, com os modos de leitura. Há alguns anos, eu assisti uma peça de teatro com Neila Torraca, lá no Teatro Goiânia. E havia um certo momento da peça que ele deixava a posição em que ele estava lá no palco, se aproximava daquela... Eu vou falar beirada, que eu não sei o nome daquela parte do palco, assim, que fica mais perto do espectador. Ele caminhava na direção do espectador, ficava bem na ponta aqui, e saía totalmente daquele clima em que ele estava, e dizia algumas coisas, e chorava, terminava chorando. Aí ele limpava os olhos, olhava para nós e dizia assim, eu sou um bom ator, não sou? E voltava lá para cima. O que acontece? Naquele momento, não é para a gente pensar que ele estava falando conosco, comigo, real, sentada lá, próxima do palco. Nem as outras pessoas. Ele estava falando com um interlocutor que ele imaginou. Ele colocou isso no texto desde antes de vir para Goiânia. Em qualquer lugar do Brasil onde ele apresentou a peça, ele falou do mesmo jeito para um leitor que ele criou, um leitor que é também ficcional. Tá? Eu preciso que vocês entendam esse conceito para entenderem melhor algumas passagens do Se um Viajante numa Noite de Inverno. Então, aqui a frase do Barthes, dizendo que o autor não existe. Depois, isso aqui também é muito moderno e é da literatura do Ítalo Calvino. Wayne Booth teoriza, ele resgata o autor, tá? Porque vocês viram que o movimento dos anos de 1930 negou o autor como fonte de significado. Aí o Wayne Booth, nos anos de 1980, diz que o autor, quando escreve, ele cria uma versão implícita de si próprio.
Guardem essa frase do Bourdieu, para a gente ver o que acontece lá em Se um Viajante numa Noite de Inverno. Tá? Então, o autor implícito. Tá? Existe o autor que é alguém com identidade, CPF, alguém que tem uma vida própria e que publicou um livro. É o nome que está lá na capa do livro. Mas quando você abre a primeira página, o que você vai ler é de um autor implícito. Tá? É uma versão de si próprio. Depois, talvez, a gente consiga explicar isso melhor lendo a passagem que eu destaquei lá. Tá? Bom, aí as ideias de leitor também, elas vão se constituindo. O leitor, assim como o destinatário, lá no começo das histórias, né, das ficções, o leitor era um decodificador. Né? Agora, nós temos, não de dizer assim que o leitor é apenas um destinatário, um receptor. Ele é um interlocutor. Dizendo isso, nós empregamos a ideia de que ele participa da produção de sentidos. Tá? Deixa eu mostrar aqui. E aí, eu vou passar para frente aqui, é só para dizer que ele intervém com suas expectativas. O que você espera quando abre um romance em cuja capa está escrito este título? Vocês conseguem ver aí? Aqui, né? Se um viajante numa noite de inverno. Eu já tive uma expectativa, não com esse livro aqui. Muitos anos atrás, eu era muito jovem, eu peguei um livro da Clarice Lispector, cujo título era O Mundo Selvagem. Me esqueci, é o primeiro título da Clarice Lispector. E eu achei que ia ler uma história de amor. E não tinha amor, não tinha romance. E aí foi muito frustrante, mas a gente depois conversa mais sobre isso. Vamos ver aqui. Agora, depois de toda essa teoria sobre autor, sobre texto, as relações entre esses interlocutores, nós abrimos o livro, primeiro parágrafo do livro, olha a expectativa, eu criei a expectativa quando li o título do romance. Primeiro capítulo. Você vai ler o novo romance do Ítalo Calvino. Se um viajante numa noite de inverno. Relaxe. Concentre-se. Afaste todos os outros pensamentos. Deixe que o mundo à sua volta se dissolva no indefinido. É melhor fechar a porta. Do outro lado, há sempre um televisor ligado. Diga logo aos outros, não quero ver televisão. Se não ouvirem, levante a voz. Estou lendo, não quero ser perturbado. Com todo aquele barulho, talvez ainda não tenham ouvido. Fale mais alto, grite. Estou começando a ler o novo romance do Ítalo Calvino. Se preferir, não diga nada. Tomara que o deixem em paz. Então, é completamente metaficcional o começo do romance. E veja, é o mesmo processo que vocês me viram contar aqui do Ney Latorraca lá no teatro. Ele fala com um leitor que não sou eu. Porque eu sou um leitor e o Ítalo Calvino é um autor externos. Que temos uma vida histórica e social. Mas dentro do romance existem
um autor e um leitor que são ficcionais. Então, estão entendendo o que eu estou dizendo? O Ítalo Calvino criou um autor ficcional para falar isso aqui para um leitor que vai ser personagem dele. Deixa eu ver se o próximo parágrafo mostra... não, eu peguei o último parágrafo. Tem momento em que a palavra leitor está escrito com letra maiúscula. Porque é este leitor interno. Não este outro leitor, né, que pertence ao mundo externo ao romance. E esse primeiro capítulo é excepcional. Ele te chama para ler o texto, você tem vontade de saber o que ele vai fazer. Ele conta o processo todo de que todo leitor, nós nos identificamos com esse processo. Ele encontra um lugar adequado para fazer a leitura, ele vai à livraria comprar livros, e é como se você caminhasse com ele nessa viagem, né, à livraria. Ele passa por livros cuja leitura é dispensável. Ele encontra os livros para outros usos que não a leitura. Não é assim? Você entra numa livraria, não tem aquela estante lá, a primeira que você entra, alguns livros que você jamais vai ler na vida? Enfim, e aí ele vai falando de outros livros até que ele vê uma novidade na estante. O título é Se um Viajante numa Noite de Inverno. Ele pega esse livro, ele sente o cheiro do livro, lê, ele faz, né, esse gesto de ler as orelhas, ler o final aqui do livro para ver o comentário de revista, de editor, e baseado nesta informação, ele escolhe esse livro e leva para casa. Ele, quando volta, aí eu vou ler com vocês o último parágrafo do primeiro capítulo. Agora sim, você está pronto para devorar as primeiras linhas da primeira página. Está preparado para reconhecer o inconfundível estilo do autor? Não, você não o está reconhecendo. Mas, pensando bem, quem afirmou que este autor tem estilo inconfundível? Pelo contrário, sabe-se que é um autor que muda muito de um livro para o outro. Lembram que eu falei para vocês agora mesmo sobre o autor implícito, que é também ficcional? É o autor daquele livro. E é justamente nessas mudanças que se pode reconhecê-lo. No entanto, parece que este livro, lembra que ele está na primeira página do Se um Viajante numa Noite de Inverno. Ele fala assim, então, parece que este livro nada tem a ver com os outros que ele escreveu. Pelo menos com aqueles dos quais você se lembra. E, pessoal, isso aqui quer dizer para vocês que ele mimetiza a forma. Este conteúdo faz uma representação da forma como ele escreve. Daí ele ser metaficcional. Porque ele está fazendo isto aqui que ele diz que o Ítalo Calvino faz. Então, esse aqui é um livro diferente de todos aqueles que ele já escreveu. Aí ele fala assim, está desapontado, mas ele está conversando com quem? Com um leitor ficcional. O leitor do interior do romance. Está desapontado? Vejamos. De início, você talvez experimente certo desnorteamento. Isso aqui vai acontecer conosco. Como o que sobrevém quando somos apresentados a uma pessoa que, pelo nome, parecia identificar-se com determinada fisionomia, mas que, ao tentarmos fazer coincidir os traços do rosto que vemos com os daquele de que nos lembramos,
percebemos não combinar. Mas depois você prossegue na leitura e percebe que, de algum modo, o livro se deixa ler, independentemente daquilo que você esperava do autor. O livro é o que desperta sua curiosidade. Pensando bem, você até prefere que seja assim, deparar com algo que ainda não sabe bem o que é. Então, veja aqui. Capítulo 1. Início, você vai ler um novo romance. Esse capítulo 1 é todo nesse formato aqui. Ele diz para o leitor que ele vai ler, fala de características do livro. Quando você passa para aquilo que você acha que deve ser o segundo capítulo, você vai ler o livro que o leitor interno está lendo. Não é a continuidade desta história aqui. É o início do romance. Agora que é o início de Se um Viajante numa Noite de Inverno. Então, aqui, ó, eu não coloquei, para vocês verem, eu não coloquei capítulo 2. Eu coloquei o título, que é o livro. Então, vamos lá. Nós estamos lendo o primeiro parágrafo do livro que o leitor interno começou a ler. O romance começa numa estação ferroviária. Uma locomotiva apita, um silvo de pistão envolve a abertura do capítulo. Uma nuvem de fumaça esconde parte do primeiro parágrafo. Ao cheiro da estação se mistura uma brisa que recende a comida. Alguém olha pelas janelas toldadas do bar, abre a porta de vidro e no interior o ar é nevoento, como se visto pelos olhos míopes ou irritados por algum cisco. São as páginas do livro que estão embaçadas como os vidros das janelas de um velho trem. Sobre as frases paira uma nuvem de fumaça. A noite é chuvosa. O homem entra no bar. Desabotoa o capote úmido. Uma nuvem de vapor o envolve. Um apito se distancia ao longo dos trilhos, resplandecentes de chuva a perder de vista. Que capacidade é essa de fazer uma metáfora desse nível? Gente, olha que coisa! Vocês percebem que o convite para nós lermos este romance é um convite para viajar, para entrar nesta locomotiva. E aí ele mistura, vamos dizer assim, o ambiente da estação, que é... essas coisas que estão aqui em negrito não estão no livro. Isso são grifos que eu fiz para chamar a atenção de vocês aqui, olha. A gente começa a fazer a imagem mental de uma estação de trem, você ouve o pistão, o trem vai partir, né, vai iniciar a partida, e ele também inicia a leitura. E aí as duas coisas se confundem. Lembram que eu falei para vocês aqui, ó, do primeiro parágrafo, que ele tinha dito que nós íamos ficar desnorteados? E aí ele vai construindo, ele mais uma vez mimetiza, né, ele imita conteúdo e forma, convergindo para uma só representação. Nós também estamos um pouco... não sabendo onde é que nós estamos, porque uma nuvem de fumaça esconde parte do primeiro parágrafo. Aí o cheiro da estação mistura, olha, ele chega a usar a palavra mistura. As janelas toldadas, percebem? Impedindo ver com clareza. O ar é nevoento, se visto pelos olhos míopes. Olha quantas marcas textuais para falar desta atmosfera de indefinição.
Quem entrou no trem não sabe muito bem o que vai ver pela frente, que caminho vai seguir, por quais estações vai passar. E nós também, quando iniciamos uma leitura, estamos nessa atmosfera também nebulosa, nós não sabemos ainda quem é o personagem, que características ele tem, onde é que ele está, que história ele vai viver, que peripécias vão acontecer. Aqui mais uma passagem deste que é o 2º capítulo, mas que não leva o título de 2º capítulo. É o livro que o leitor está lendo. Um silvo semelhante aos das locomotivas é um jato de vapor, e um jato de vapor sobem, como se estivesse emitindo um sinal. Pelo menos é o que parece, dada a sucessão de frases do 2º parágrafo. Vocês viram? Como os dois universos estão congruentes, porque é locomotiva, é vapor, são coisas próprias de palavras que nós empregamos mesmo para nos referir aos trens, nas estações, mas aí, em vez de falar uma sucessão de estações, de árvores que eu vejo na paisagem, quando olho pela janela, eu falo, dada a sucessão de frases do 2º parágrafo. E aí todos os signos são palavras, tá? Convergem para informar que se trata de uma pequena estação de província, onde aquele que chega é imediatamente notado. Olha, vai começar a apresentar o personagem. As estações são todas parecidas, pouco importa se as lâmpadas não clareiam, além do halo impreciso, afinal você conhece de cor o ambiente. As luzes da estação e as frases que você lê parecem mais incumbidas de dissolver as coisas do que de mostrá-las. É isso que ele está fazendo. Ele está também dissolvendo as coisas. Você que leu aquele 1º capítulo, agora está neste aqui, você... O que eu estou fazendo? Tá? Tudo emerge de um véu de obscuridade e névoa. Viram quantas vezes ele usa palavras que remetem à indefinição? Esta noite eu desembarquei pela primeira vez nessa estação. É a primeira vez que ele vai ler esse livro. Aí, quando você passa para o 3º capítulo, olha o que vem. Aqui, ó. 3º capítulo. Aí ele intitula capítulo 2. Então, o livro, olha que coisa, eu cheguei a olhar no fim da página e coincidia. Achei excepcional, né? Pensei, o Ítalo Calvino, quando fez isso, ele fez um trabalho intenso com a edição, que era para coincidir com o que ele dizia. Falou assim, você lê umas 30 páginas. Aí eu baixei os olhos onde estava escrito isso, página 31. Você lê umas 30 páginas e já começa a se apaixonar pela história. Em certa altura, observo, mas esta frase parece que a conheço. Creio que li todo este trecho. É verdade. Há motivos que retornam. E aí, pessoal, eu não vou ler tudo, porque ele caminha por esse viés de outra vez conversar com este leitor, que ele vai chamar de você, tá? E depois, no último parágrafo desse 2º capítulo, que é o 3º, fala assim, eis que, já na primeira página, você percebe que o romance que está segurando entre as mãos nada tem a ver com aquele que estava lendo ontem. Agora, no próximo capítulo, ele vai ler o início de outro romance. O Ítalo Calvino falou numa palestra, numa conferência, numa universidade,
que para este livro ele escreveu 10 inícios de capítulo, porque são 11, né, mas o 11º ele não chega a escrever, ele termina com o final aberto, né, quando o leitor vai ler o primeiro capítulo do próximo livro. Nós não conhecemos o primeiro capítulo do próximo livro que ele está na mão, porque esse primeiro aqui, ó, tinha uma capa, na capa escrita este título, mas dentro não era a história de Se um Viajante numa Noite de Inverno. Aí ele vai procurar esse livro, ele encontra outro autor, e para cada um dos inícios de romances que ele escreveu, ele é um autor diferente. Daqui, outros títulos, eu vou deixar. Os romances que dão título para esses capítulos intermediários, se nós colocarmos todos os títulos juntos, nós temos um período inteiro. Veja bem. Se um viajante numa noite de inverno, fora do povoado de Malbork, debruçando-se na borda da costa escarpada, sem temer o vento e a vertigem, olha para baixo onde a sombra se adensa, numa rede de linhas que se entrelaçam, numa rede de linhas que se entrecruzam, no tapete de folhas iluminadas pela lua, ao redor de uma cova vazia, que história espera seu fim lá embaixo? Este é o último romance que ele vai ler, mas que eu já contei para vocês, que termina sem a possibilidade de nós lermos o início desse romance. Então, são 10 capítulos em que ele conversa com o leitor, e o leitor intermediando cada um desses 10, o início de um romance. Com autores diferentes, com tons e histórias sociais completamente diferentes, nomes de personagens de outras culturas, com histórias muito diferentes. Tá? Então, aqui as referências, né? Se em algum momento vocês tiverem vontade de ler alguma coisa das teorias que eu mencionei, algum dos livros de literatura, eu, mais uma vez, quero agradecer à equipe da biblioteca, né, pelo projeto que nos possibilita fazer essas comunicações, e a Cristiana, que nos ajudou como intérprete de Libras. Muito obrigada, e obrigada especialmente a vocês que estão aqui até agora. Talvez eu não vi o chat, possivelmente vocês tenham algumas perguntas. Vamos ver se a gente consegue ainda aguardar só um pouquinho para alguma pergunta que for mais urgente, alguma colocação que vocês tiverem vontade de fazer. Tá? Muito obrigada por estarem aqui conosco. Bom, o Danilo vai fazer algumas considerações aí a respeito do chat, né? Mas antes disso, eu queria agradecer, né, a Liliana, a disponibilidade, e fazer aqui uma leitura de um poema, né, que foi escrito para a Liliane de Paula Munhoz. Foi escrito aí foi publicado numa obra em 2004, Poemas de Amor e Variações, esse é o título da obra, né? Então, silêncio. Não expliques o fundo dos seus mares. Contemplar é transbordar sem vazar. É ouvir o universo, é focar em aleluias. É estar completamente silente. É ver sol, aquecer lua, é se ver na água da mãe, é descobrir a imensidão da terra pequena, é rir, chorar, é estupefação diante do que não pode ser dito. É a pureza que brota, jorra, é a
subpiruna verde amarelada, escondendo bem-te-vis, do Roberval Linhares. Então, assim, eu não sei se a Liliane já tinha lido, né? Mas eu acredito que sim, né, Liliane? Eu li, nossa, texto, né? muito obrigada pela lembrança, fico feliz de ouvir outra vez, tinha muito tempo que eu li esse texto, muito bom ouvir. Eu passo para o Danilo, para fazer as mediações aí das perguntas, dali do chat. Boa noite, pessoal. Então, o momento agora está aberto para quem quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida com a professora Liliane. Você pode mandar a sua pergunta tanto aqui no chat, ou também abrir o microfone e fazer oralmente para ela. Ou, às vezes, não quer fazer nenhuma pergunta, mas alguma consideração a respeito da fala da professora, também pode ficar à vontade. Tem alguém aqui no chat que perguntou se pode fazer pergunta para mim pelo e-mail. Ixi, eu escrevi tudo em letra maiúscula aqui, não vi? Eu vou colocar meu e-mail aqui no chat, porque aí pode sim, pode me mandar a pergunta, eu respondo por lá. É liliane.munhoz@ifg.edu.br. Está aí. Professora Liliane, tem uma consideração da Isadora Lobo. Ela disse que achou bem interessante a palestra e que poderia fazer mais assim. Não sabia aquilo sobre o pavão. Eu também, Isadora, aprendi aquela informação lendo o Rubem Braga. Eu fui conferir com os professores de biologia, de física, aliás, né, também. Perguntei se era verdade, isso é um conhecimento da física que o Rubem Braga parte dele para fazer associação com como é a criação artística e como é o amor. Eu acho que aquele poema nos consola, nos ensina que o amor não está no outro, né? Ele não é responsável pelo amor que você sente, são os seus olhos. O Gilberto Filho diz que naquela questão da pintura, lembrou do livro O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, Saudades da Biblioteca Atena. A gente também está com muitas saudades de todos, da nossa rotina, né? Daniela está levantando a mão. Que bom, Daniela, que você está aqui. Ela pode falar, Danilo? Pode, fique à vontade. Alguém na frente. Enquanto a Daniela, talvez ela baixou a mão já, não falar? Tem uma pergunta da Elisa Magalhães. A relação de interlocutores é a perspectiva de Bakhtin? Bakhtin fala em dialogismo, é mais para a ideia de que todo livro, ele deriva da leitura de outros livros. Fala da polifonia, das várias vozes presentes na tessitura de um texto. Tem um autor francês, nome dele deixa eu ver se eu sei falar. Peraí, onde é que está? Esse aqui é um outro material que eu estava estudando. Não está aqui, mas é um chá... Deixa eu ver se eu... Não é dele, Elisa, mas depois eu falo para você, que eu tenho a sua... mas não é porque eu não cito aqui, mas tem o Iser, foi o que eu li, né? Escreve assim, se você colocar Iser, você vai encontrar uma referência a esse leitor que ele é da teoria da recepção, dessa teoria que considera o leitor como coprodutor.
E aí, mas antes do Weiser, tem outros, por isso que eu queria me lembrar o nome desse francês, que eu não me lembrei aqui, é um nome bem complicado. A professora Neuane Guimarães disse: achei excelente esse momento, traz tantos conhecimentos a nós. E é ótima maneira como a professora Liliane dá ênfase às palavras e explica cada uma. Eu espero que vocês, daqui para frente, nunca esqueçam o que é metalinguagem, o que é reificação, interlocutores, tenham sentido a vontade de conhecer mais coisas do Ítalo Calvino. A Elisa, minha ex-aluna lá do SESC, eu lembro da Elisa, a gente com 15 anos. Agora está no segundo curso superior. A Milena está até lembrando aqui, a Cecimari tinha comentado sobre a orientação sobre elaborar resenhas. A gente tem a oficina que a professora Liliane ministrou no ano passado, né? Que é como fazer uma resenha. Resenha e resumo são a mesma coisa. Ela está disponível no YouTube da biblioteca, né? Nós temos um canal no YouTube e o endereço está aí no chat, a Milena colocou. Foi uma experiência riquíssima também. A gente fez questão de gravar e salvar justamente porque nós trabalhamos com essa produção de resenhas a cada concurso e o conteúdo da oficina é muito rico. Então, para quem tiver interesse e quiser se aprofundar, até mesmo para elaborar melhor a resenha e participar do nosso concurso, fique à vontade e acesse e assista lá a oficina. A Daniela está pedindo desculpa para a gente, ela levantou foi sem querer a mão. Uhum. O Gilberto disse que queria fazer uns 4 cursos superiores, porque aprender não quer demais, né? Isso é muito bom, né? O aprendizado, ele sempre enriquece mesmo. Gilberto, não deixa passar muito tempo de um curso para o outro, não. Porque senão depois não passa no Enem mais. Nossa, verdade, professor. Alguém gostaria de fazer mais alguma consideração? Tirar alguma dúvida que ainda tenha? O momento é agora, gente. Nós estamos a 3 minutos do horário, né, final da palestra. Bom, enquanto alguém ainda não se manifesta, eu quero convidar vocês para participarem do nosso concurso, no concurso Leitores de Destaque. Vou apresentar aqui, só interromper a apresentação da professora, para mostrar para vocês nosso sorteio. Esse aqui. O concurso Leitores de Destaque está aí, né? Essa palestra é uma atividade do nosso concurso e também a cada mês nós estamos lançando um sorteio para incentivar a participação mensal, né? Então, aqueles que enviarem uma resenha do dia 30 de abril ao dia 30 de maio estarão concorrendo ao sorteio de um vale vestuário no valor de R$100. O apoiador que nos está incentivando é IRB Jeans, e esse valor em roupas é dessa loja. Então, o sorteio será realizado no dia 31 de maio, às 18 horas, no Instagram da biblioteca, e fica o convite para vocês participarem conosco dentro do concurso cultural Leitores de Destaque. Nessa edição, a premiação final vai ser somente levando em consideração a qualidade das resenhas escritas, então, a gente não vai mais levar em conta a quantidade, porém, os sorteios mensais incentivam a participação mensal para que vocês possam estar, né, participando aí com a gente todo mês. E fica aí o convite. O sorteio, o valor de R$100 em roupas, da IRB Jeans. Se alguém tiver alguma dúvida com relação ao concurso também e quiser perguntar, a gente está aí à disposição.
Sim, Gilberto, o concurso iniciou no dia 5 de abril, e ele vai até outubro. Até a prazo final para entrega de resenhas é 17 de setembro, mas a solenidade da premiação final vai ser em outubro. Danilo, eu vou só dar um aviso. Sim. Pessoal, eu vi que muitas pessoas participaram, já até preencheram o formulário de presença, só que não se inscreveram no evento do SUGEP, lá no evento do Leitores de Destaque. Então, eu preciso que vocês entrem lá no SUGEP, procurem lá na parte de eventos, atualmente é o último evento visível lá na lista. Costuma mudar, dependendo dos eventos que vão abrindo. Nono concurso cultural, leitores e leitoras de destaque do ano, do campus em Umas. Por isso que vocês escrevam no evento. A gente teve um probleminha hoje à tarde com a inscrição na atividade, mas isso aí já foi resolvido e eu também consigo resolver. Mas se vocês não se inscreverem no evento, eu não consigo lançar as presenças, tá bom? Quase metade aqui não se inscreveu no evento. Aí eu tô com a relação para lançar a presença, mas eu preciso que vocês se inscrevam no evento, tá bom? Qualquer dúvida podem procurar pra gente. Eu vou colocar os contatos da biblioteca no chat para vocês. Obrigada. Olá, pessoal, boa noite. Sou a Larissa, bibliotecária aqui do campus, e o Danilo está falando sobre o concurso, né? E se alguém tiver dúvidas sobre a submissão da resenha, nós temos um vídeo no YouTube, eu vou estar colocando o link para vocês aqui no chat, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com a gente pelo WhatsApp da biblioteca. A Milena já colocou aí no chat os contatos. Então, entre em contato com a gente, qualquer dúvida. E não havendo mais perguntas, eu passo a palavra para a Cida Rodrigues para fazer o encerramento. Liliane, então, em nome de todos, né, e de todas da biblioteca, agradeço, né, a sua participação aqui com a gente, sempre maravilhosa, né, nas falas, igual a um aluno ali mencionou, né, adora, né, sua fala calma, né, suave, realmente. E hoje também eu tive uma orientação com um aluno, né, e ele mencionou que o pessoal de humanas, a área, né, de humanas, estão mais tranquilos, né, nas aulas, assim, são mais tranquilos. Eu queria saber o segredo, né, de ter essa tranquilidade. Também gostaria. Eu sou de humanas, mas, assim, nem sempre a gente está tranquilo, né. Mas, assim, eu acredito que é a questão da preparação, né, muito tempo aí, né, trabalhando, e o prazer que você tem também de trabalhar a literatura, né, faz a gente querer ler, né, ler bastante, né, os livros Calvino, que não é fácil, né? A gente foi instigada aí a fazer essa leitura. Agradeço muito a Cristiana, né, pela disponibilidade de estar aí com a gente também, acompanhando esse trabalho, os participantes, né, ter inscrito, ter ficado aí até o final. A Daniela, né, agradeço, Daniela, e a Daniela está aí na escalada aí para a próxima, né, Daniela? Então, vocês continuem aí, né, acompanhando as atividades, estejam presentes aí nas próximas, né, tanto nas palestras e também participar do concurso. Então, acho que vale a pena. E a equipe da biblioteca tem empenhado bastante, né, eu até falo sempre, né, que esse concurso dá muito trabalho, a gente fica muito tempo, né, para planejar, para organizar e torcendo para que tenha participante. A gente tem ficado satisfeito com essa participação remota, né? Um número quantitativo bem considerável, importante, e a participação, a qualidade, né, da participação. Então, agradeço aí, em nome de toda a equipe. Hoje o Márcio não pôde estar presente, o Márcio até que, enfim, conseguiu tirar umas férias, mas ele também está na equipe, muito animado e empolgado também. Os mediadores, né, da leitura, então, assim, todo mundo satisfeito, a gente está muito agradecido aí com a participação. Então, muito obrigada. Qualquer dúvida, pode contactar, né, a gente aí pelas redes sociais, por e-mail. Eu sou grata aí por todos. Muito obrigada. Então, acho que
Nós nos encontraremos em outros momentos, né? Muito obrigada a todos. Acho que falei muito, né? 2 horas falando, vocês me ouvindo. Mas eu quero estar aqui nos outros momentos, Cida. Vi uns títulos bem interessantes, gostaria de participar. Fiz minha inscrição lá para participar como ouvinte das próximas. Tá? Um beijo para todo mundo. Tá?